Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, que nos chama à salvação. Ele quer que todos nós venhamos para gozar a eternidade ao seu lado. O homem caído recebe a palavra de Deus, se levanta e começa a caminhar para Deus. Mas o inimigo vem e coloca pedras no seu caminho, dificultando a sua caminhada. A serpente ainda morde o calcanhar do homem, impedindo que ele caminhe livremente para Deus. Deus, assim que nos dá aquilo que nos dá a saber, aquilo que ele espera de nós, como nós devemos nos comportar com ele, ele faz uma aliança conosco. Esta aliança, aceita pelo homem, deve então ser levada a cabo. Mas muitas vezes o inimigo no meio se interpõe e nos atrapalha obedecermos à aliança feita. Nós precisamos voltar à aliança com Deus. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre o caminho a seguir e reate a ponte que nos liga a Deus. Ele mesmo é a ponte. O Jesus Cristo, o segundo Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a ponte que nós precisamos, é o Evangelho. A partir do conhecimento da palavra de Deus, nós começamos a restaurar a ponte. E é o Espírito Santo que vai nos iluminando e mostrando esse nosso caminho a ser seguido. Para isso, vamos pedir a presença do Espírito Santo, para que possamos, com o coração alargado de amor, abrasado de amor por Deus, possamos prestar atenção nas suas palavras e guardá-las, não no cérebro, não na nossa cabeça, mas no nosso coração, para que então possamos não mais nos esquecer dela e buscarmos incansavelmente este caminho de luz. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que criaste iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, mas é que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Jesus Domini, ilumina teus filhos, traga-nos paz, a paz em nosso coração. Permita ao Senhor que nós possamos sempre ouvir a tua palavra e, ainda com os olhos fechados, podemos caminhar nessa vereda tão boa, tão florificada, tão glorificada e tão notificada para o nosso mais íntimo sentir. Abençoa-nos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Iesu mig, nossos nobres, libera-nos ab inferni, acelo trai homines animas persertim massimo indigentes, periode in Christum Domino nostrum. Amém. Em nome dos Patris, Filhos e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Retomamos, então, o nosso curso, né? No último encontro nosso, nós pudemos ver que o povo aceita seguir a Deus. E aí, então, Deus entrega as 2 tábuas da lei, contendo, então, os 10 mandamentos. E o povo diz que vai obedecer, que vai seguir. Né? Vem, então, logo em seguida, a aliança, a terceira aliança que é feita entre o povo e Deus. A terceira aliança, não porque Deus faz uma nova aliança, Deus é fiel, Deus é imutável, ele não se altera, mas o povo tinha deixado de seguir, né? Então é feita a terceira aliança. E é a partir daí que nós vamos, então, dar continuidade, nós vamos pular, então, todos os capítulos 21, 22 e 23, que falam sobre a aliança, né?
E vamos diretamente, então, para o livro do Êxodo, capítulo 24. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, lesse o versículo 1, pula, vai para o 7º e 8º. Então, no capítulo 24 do livro do Êxodo, lemos o versículo 1 e pula para o 7º e 8º. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Uhum. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e prostrai-vos à distância. Agora, o 8 e o 9? 7 e 8. Perdão, tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que esta nova aliança, ela foi marcada já pelo sangue, né? Ali no versículo 7, nós vemos que a lei, ela estava sendo, vamos dizer assim, complementada, né? Porque até então o que existia era apenas a lei, mas agora nós temos uma aliança feita com o sangue, né? Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Então, o povo que aceitou a aliança, então agora é aspergido com sangue. Gente, tudo isso é um prenúncio. Olá, João, tudo bem, João? Então, o que Moisés Oi. faz é aspergir o povo com o sangue. Vamos lá para Hebreus, nós vamos voltar para cá, então deixa aqui marcadinho. Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 21. Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 21. Quem pode ler, por favor? Posso continuar? Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. É até aqui, seu Carlos? Não, pode ir até o 21. É. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã escarlate e isopo. Aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compreenderam? Olha só, o Novo Testamento explicando o Antigo Testamento, né? É bem mais interessante dessa forma. Então, ainda não vamos voltar para Êxodo,
Vamos ver mais um pouquinho disso. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Mateus 26? Isso. Ah, Versículos 26, 27 e 28. não, o Capítulo 26, os versículo? versículos é 26, 27 e 28. Ah, Quer tá. que eu leia? Pode ler. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo, é até qual? Até o 28, não, só daí. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu fiz questão que vocês lessem Mateus, não Marcos, não Lucas. Eu quero evidenciar aqui o finalzinho do versículo 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos, não é por todos, Para todos. não é. Jesus sabia que nem todos iriam merecer, iriam ser salvos. Ele não derramou por todos. O seu sangue não foi derramado por todos. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um pedido a vocês. Tenho visto muito isso me preocupa. As pessoas muitas vezes agem como criança, falam aquilo que acham bonito sem pensar na profundidade do que falam. Tenho visto em muitos grupos de oração, pregadores, pessoas fazendo oração, dizendo que o Senhor Jesus derrame o seu sangue sobre essa pessoa. Por amor de Deus, por amor a Deus, por respeito a Deus, não peça isso. É um erro. Uma única gota de Jesus Cristo é suficiente para lavar o mundo inteiro, todas as gerações, desde o início até o fim dos tempos, e com folga. Como que eu posso pedir para que Jesus derrame o seu sangue numa pessoa? Entenderam onde está o erro? Sabe, é muito bonito dizer isso, mas não é. Não é o que a igreja ensina. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como o senhor É um acha que sangue tem que falar? precioso. Como o senhor acha que tem que falar, seu Carlos? Porque às vezes a gente acaba falando mesmo. Eu falo por isso, por Sim, mim, eu que daí sei. eu vou policiar para eu aprender o certo. Uhum. Na verdade, o sentido disso é espiritual, né? Então, que esta alma passe, você não vai dizer quantidade nem nada, que esta alma passe pelo sangue purificador do Cordeiro imolado. A alma, não a pessoa. E não é derramar seu sangue, porque, veja bem, essa palavra é satânica. O que os judeus disseram a Pilatos quando queriam que Cristo fosse crucificado? O quê? Alguém se lembra? Como, Caia sobre nós o seu sangue, sobre nós e isso, sobre nossos isso. filhos. Sobre os nossos filhos, caia sobre nosso vosso sangue e sobre vossos filhos, Nós verdade. podemos Caiam. pedir isso? Aham. Não podemos pedir isso. Meu Deus. Nossa. Então, que essa alma passe, só para eu Pelo que eu estou anotando. sangue purificador do Cordeiro.
pelo sangue purificador do Cordeiro. purificador do Cordeiro. Nossa, seu Carlos. É lamentável Muito isso, sabe? profundo demais, né? Por isso que eu quis fazer toda essa passagem, pegando lá no dia, veja que era sangue de bodes, de animais, de cabrito, não. Aí a carta aos Hebreus explica que aquilo ali era só uma sombra. Aí nós fomos diretamente à fonte, onde o próprio Cristo diz que o sangue dele será derramado, mas não por todos. Não por todos, por muitos. Voltamos então, vamos lá para o Êxodo novamente. Hoje as leituras são, porque são todas litúrgicas, então esperem por coisas, viu? Vamos lá. Êxodo capítulo 24, versículos 15 e 18. Eu leio. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. E termina nessa, ô Carlos? 18. 18. Uhum. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui eu chamo a atenção que o Moisés, ele sobe ao monte. Subir ao monte quer dizer que ele quer ter um encontro com Deus. Isso aí está claro, todo mundo já sabe, né? Sempre quando se fala de subir ao monte, é isso, eu quero ter um encontro com Deus. E o que é interessante é que ele ficou ali 6 dias. E é só no 7º é que ele, então, pôde contemplar, né, a presença do Senhor sob um aspecto de um fogo. Então, até para evidenciar que Moisés nunca viu a Deus, né? O próprio Jesus disse isso, hein? Ninguém viu o Pai. Ninguém. Ninguém. Então, sem essa história de que Moisés se falava de face a face com Deus. Não é bem assim, não. O face a face quer dizer que ele tinha a presença de Deus, tá? Mas dizer que ele contemplava a face de Deus, não. Isso ele não podia. Muito bem, então, aqui foi compreendido, né? Não tem grandes dificuldades. Vamos, então, para o 2º livro de Reis, capítulo 2, versículos 9 a 11. Deixa marcadinho, mais tarde nós vamos voltar para cá. 2º livro de Reis. Capítulo 2, versículos 9 a 11. Leio. Uhum. 9 a 11, né? 9 a 11. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção do brado do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Palavra do Senhor. Não, mais um, o 11. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Apanhou... Okay. Tá bom. Eita, palavra do Senhor. Senhor.
Aqui a ideia é que vocês entendam que Elias escolheu Eliseu para ser seu substituto. Eliseu quer ser mais do que Elias, ele quer servir ao Senhor melhor do que Elias. Ele pede uma porção dobrada. E aí, então, fica essa condição. Se ele vê Elias partir, então ele conseguiria. E aí, o que acontece? Os dois estavam caminhando, vem uma carruagem de fogo e arrebata Elias. Até aqui também não há grandes dificuldades, ok? Vamos entender tudo isso? Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 31. Eu continuo. Lucas, o quê? Perdão. 9, 9. Lucas 9, versículos 28 a 31. É só até o 31. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Foram arrebatados, subiram um monte, né? Foram estar com Jesus para compreenderem aquilo que haveria de acontecer ao homem Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O bom e fiel católico precisa aprender a compreender, aceitar, amar e adorar o corpo material do homem Jesus. Não que devamos adorar matéria, corpo, mas esse não é um corpo qualquer, não é uma matéria qualquer. É um corpo que foi assumido pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, na presença, então, de Moisés e de Elias, ele é transfigurado, para que ficasse muito claro, né, o que aguarda aquele que é fiel ao Senhor, aquele que sobe às alturas para um encontro com Deus. Este será transfigurado. Não é todos, alguns. Acho que deu para entender essa ligação que eu fiz, né? Pegando lá de Moisés, passamos então por segundo livro de Reis e terminamos aqui com Lucas. Vamos voltar então para ver um pouco mais sobre a liturgia anunciada no Velho Testamento. É isso que nós estamos vendo, né? Então vamos agora para o capítulo 25 do livro do Êxodo. Vamos ver os versículos de 23 a 25. Capítulo 25, versículos 23 a 25. Posso ler. Uhum. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Recobri-la-ás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés.
Essas Tá bom. argolas é até. Tá bom, Ah, tá tá. bom. 25. Tá bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui eu quis chamar a atenção, primeiramente, para o cumprimento dessa mesa, né? A mesa dos pães, né? Ela tinha, então, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. Então, ela é mais alta do que larga. Né? Que mais que fala? Ela é revestida de ouro puro, então é uma madeira que tem um revestimento de ouro. Bem, a cadeira de Pedro, caso não saibam, não é ouro maciço. A cadeira que o Papa ocupa é de acácia revestida de ouro. Não sei se vocês sabiam disso, se não sabiam, estão Não. sabendo agora. Outra coisa que me chama a atenção para esse texto que nós lemos agora farás farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura. Vocês já prestaram atenção que uma boa igreja ela tem um pano jogado em cima do altar que tem que ter menos de 1 palmo de borda? E, infelizmente, isso não está mais sendo obedecido. E a igreja seguiu isso aqui ao pé da letra. A igreja, durante praticamente, pelo menos uns 15 séculos, mais ou menos, o altar recebia uma única toalha branca, não verde, não amarela, não vermelha, não, branca, e ela tinha que ter 1 palmo de orla, de borda, caindo, sabe? Passando para fora da mesa. Isso sempre nós seguimos muito à risca. Muito bem, vamos ver mais um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre candelabro. Por que o candelabro da nossa missa, né? Vamos lá para o versículos Tirado, né? 31. Candelabros que Sim, podem ser tirados. isso. Versículos 31 a 33, do mesmo capítulo 25. Quer que eu leia? Leia, Por Maureen. favor. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate. Tem alguma É coisa isso? errada. Não, candelabro. É seguido na 31 lá do Êxodo, Onde 25. nós estamos? Espera lá, verdade. Candelabro. Farás um candelabro de ouro puro e o farás de ouro batido, com o seu pedestal e a sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça. Com ele, 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor no outro, 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante, para que os 6 braços do candelabro. No Ok. próprio. Só... Ok. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui eu chamo a atenção. Vejam, olha como Deus prepara as coisas. Vejam, entendam. Nós estamos no Velho Testamento, não havia aqui nesse momento ainda não tinha o altar do sacrifício, né? Ainda não tinha a Arca da Aliança, né? Ela ainda não fazia parte do rito, e o que você tem é um candelabro com 6 braços. E na Bíblia nós sabemos sempre que o número 6 é imperfeito, é incompleto. Então, durante 19 séculos, a Igreja Católica usou o candelabro de 6 velas, de 6 braços. Né? Por quê? O padre ficava no meio. E ele
agindo na pessoa de Cristo. Lembra que eu falei? O Padre age na pessoa de Cristo? Persone Ele, Christi. ele é o sétimo candelabro. Cristo não é a luz que se consome para nós? Entenderam? Entendi. Tiraram das missas o candelabro de 6 velas. Infelizmente, alguns padres fazem, mas nem sabe por que está fazendo isso. É. Eu já vi padre trazer candelabro com 7. Com 7, vocês sabiam que é o menorá? Então, seu Carlos, uma vez houve um questionamento desse, compraram um lá na casa de oração quando veio com 7. Aí veio um padre, um amigo nosso, ele era de Ribeirão Preto, ele falou, não pode tirar, isso daí está totalmente errado. Só que depois, aí ele não deixou, ele tinha colocado no retiro, ele pediu para retirar, ele falou que estava errado, e aí eu lembro que ele deve ter dado a explicação do Antigo Testamento, agora eu não lembrava mais dessa parte aqui. Então, ele disse que era errado 7. Claro. Eu não lembrava, ele deve ter dado a explicação na época e eu me esqueci. O problema é o seguinte, o sétimo braço, isso é judeu, só que é judeu moderno. Judeu moderno é o menorá. O menorá é muito utilizado na cabala, nos cultos cabalísticos. Então, isso não é cristão, isso não é católico, isso não é de Deus. A pergunta, aquele candelabro que tem lá na Catedral de Ourinhos, tem quantos? Eu não lembro, mas eu acho que é 6. Não deve ser de 7. Eu vi o padre Gilson usar uma vez quando ele estava em Ourinhos, na época, e o dele era de 7. Na época eu não entendi, achei estranho aquilo lá. E depois eu vi na Nossa Senhora do Vagão Queimado, se eu não estiver enganado, não tenho certeza. Eu tenho assim, uma lembrança, eu acho que foi lá mesmo. É errado. Mas lá na Catedral de Ourinhos também tinha um bem grandão. Eu lembro que tinha. Mas eu não lembro mesmo, mas eu não lembro também quantos não. Sabe, muitos padres não sabem o que é isso, o que isso significa, acha bonito, muitos querem seguir o que os judeus faziam, cuidado. É muito cuidado que se tem que tomar, né? Não, nem tudo... como é que é? Como inclusive, São o Paulo, Bolsonaro, né, apareceu com várias vezes fotos de candelabro, né? Aí possivelmente teria que ver essas fotos novamente e contar ali, né? Sim. Se era judaico, se era católico. Isso. Se é católico, é 6 braços. Tá? A explicação está aí, porque Cristo tem que ficar no meio, ele é o que vai completar a luz, o sétimo. Ele é o número 7, é o que completa. Muito bem? Continuando, vamos entender bom, no capítulo 26 vai falar sobre o tabernáculo, né? Então, isso para nós, assim, não vai trazer agora, nesse momento, para aquilo que eu quero, não vai nos trazer grandes ensinamentos. Mas tem algo que eu quero bater forte, no capítulo 27. Vamos para o capítulo 27, versículos 20 e 21. Vai estar ligado exatamente àquilo que eu comecei a nossa conversa antes de começar a gravar. Eu leio. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter acesa a lâmpada continuamente. Na tenda de reunião diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus deu a fórmula de como deve ser o óleo e por ele será abençoado, para que então se faça as unções necessárias. Não é, eu chamo atenção, eu friso, eu falo várias vezes, não é óleo de amendoim, não é
óleo de milho. Não é, não, é óleo extraído da oliva. Estão usando nas nossas missas, estão usando para batismo, para crisma, para unção dos enfermos, óleo que não é de oliva. Infelizmente, isso começou, sabe quando? Com o Papa Pio XII. Isso é antes do Concílio Vaticano II. Ele disse, ele mudou no rito, ele mudou as palavras, ele tirou as palavras que diziam que era óleo extraído da oliveira virgem. Ok? E eu faço questão aqui de chamar a atenção de vocês, porque ele é a base. Este óleo de oliva pura, ele é a base para todos os outros óleos que depois foram... Carlos, deixa eu fazer. No domingo eu assisti uma live, até daquele filme de um cara falando do Nefálios, daquele filme que está na internet aí. E ele falava justamente isso, que era o azeite, né? O óleo que tem que ser abençoado é o azeite, né? Que hoje faz até... os padres abençoam até o óleo Johnson's, né? Mas que isso não tem valor nenhum. Não, o diabo foge da oliva, é o óleo extraído da oliva. Pura, de preferência pura, né? Virgem, chamado virgem, né? Uhum. Não deu para ouvir. Nunca tinha ouvido falar que alguém tinha mandado abençoar um óleo Johnson. Eu escutei isso daquele Daniel... eu esqueci o sobrenome dele. E ele falava do óleo Johnson's. E eu pedi para o padre essa semana abençoar para mim o óleo, mas hoje o azeite, né? Porque a gente não tem mais essa pureza nos nossos dias, né? E eu tive pedi... um padre amigo. Muito bem, Carol. Muito bem, Carol. Eu tenho um amigo padre que abençoou para mim várias latas de azeite de oliva pura, virgem, né? Então, ainda tem um pouquinho em casa. É bom ter, né? Principalmente em as enfermidades, ele tem um efeito espiritual muito bom. Muito bem, então, chamei atenção para isso, né? Vamos dar uma olhadinha sobre as vestes sacerdotais? Êxodo, capítulo 28, versículos de 1 a 4. Quer que eu leia? Por favor. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Araão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Araão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas, em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi o espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Araão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis que as vestes que deverão fazer um peitoral de efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão, Araão, e para seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que Deus escolhe algumas pessoas, escolheu alguns, não foram muitos, e a eles deu o espírito de sabedoria, para que soubessem confeccionar as vestes. Qual a finalidade das vestes? Identificar quem é
o separado por Deus. Vou repetir a frase. As vestes sacerdotais servem para evidenciar aquele que é separado por Deus. Por que que os padres não querem mais usar batina? Por quê? Se eu tenho um mal súbito na rua, eu vejo alguém que está morrendo, se eu encontro um padre, eu peço imediatamente para que ele dê assistência. Como fazer isso hoje em dia? Eles estão de jeans, de camiseta regata, estão de calça jeans rasgada. Como saber? Nem crucifixo eles não usam mais. Verdade. Então, bem, eu queria evidenciar o porquê das vestes sacerdotais, né? E também fazer um parênteses aqui sobre o efode. O efode, para que vocês entendam, ele é o seguinte, é um tecido, né? Ele é um tecido que ele tinha mais ou menos, ele tinha uns 30 centímetros de largura por mais ou menos uns 40 centímetros de largura, de comprimento, o efode. O efode foi utilizado pelos sacerdotes judeus até o ano 70 da era cristã. Depois, é óbvio, como eles não têm mais templo, eles não podem mais usar o efode. Então, eles pararam de usar o efode. Começou a surgir um monte de judeu com efode. Só que um efode menor, pequeno. Ele tem mais ou menos 5 centímetros de largura por uns 8 a 10 de comprimento. Só que esses judeus estão muito ligados à Cabala, esses que estão usando esse efode. O Papa Paulo VI usou um no encerramento do Concílio Vaticano II. Triste, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Se há quem diga que ele era da maçonaria, né? Não tem Matou nada. a charada. Ah, Matou a charada, Carol. não É tem isso nada mesmo. nem que não precisa nem ficar muito extasiado. É, Vamos meu lá para Deus. Êxodo, capítulo 29, versículos 4 a 9. Eu leio. Êxodo, tá. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás a Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhes porás o cinto do efode. É até onde? Até o versículo, me perdi agora, 9. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Cingi-lo-ás com uma cintura a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Arão e seus filhos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu enxerguei o Papa aqui, eu não sei vocês. Só que o Papa anterior ao Concílio Vaticano II, quando ele usava a tiara. Os papas não querem mais usar a tiara. Nenhum deles nunca mais usaram a tiara. É uma pena. Chama a atenção aqui,
que o versículo 9, tu os cingirás com um cinto, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Seria para sempre. Mas os judeus não seguiram, e agora nós também não estamos seguindo. Não sei se vai ter uma nova aliança. Não, não vai ter. Não vai ter uma nova aliança. Jesus disse, esta é a eterna aliança. Ele veio para fazer a última aliança e nunca mais. Que Deus tenha piedade de nós. Vamos então agora, vamos avançar um pouquinho, já estamos chegando perto do fim. Vamos lá para os versículos 44 a 46 desse mesmo capítulo. Capítulo 29 ainda. Versículos 44 a 46. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes ao meu serviço. Estarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão, até o 46. Saberão, então, que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar entre eles. Eu, o Senhor, seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós vemos que para que Deus habite entre nós e Ele mantenha essa aliança, nós precisamos ter bons sacerdotes, né? Que eles sejam fiéis. Por isso que o sacerdócio, o padre, ele resolve abandonar a batina, ele resolve abandonar o sacerdócio, ele vai se casar, ele vai fazer o que ele quiser, mas ele não vai deixar de ser sacerdote. É eterno. Ele vai deixar de executar o ofício, mas continuará sendo um padre, né? Nós temos alguns aqui em nossa Santa Cruz, Rio Pardo. Casado com mulher, isso aqui, mas ainda são padres. Muito bem, vamos agora para... Vamos entrar no capítulo 30, nós só vamos fazer 2 leituras e já poderemos encerrar esse nosso encontro de hoje. Então, no capítulo 30, eu queria pedir para que alguém lesse, por favor, os versículos 17 a 21. Será que a Genoveva está lendo? Desculpa, estava fechado o áudio, não vi. Desculpa, eu estava lendo, mas sozinha, né? Tá. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as oblações, com um pedestal de bronze, colocá-la-ás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos, para que não morram. Essa será para eles Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por quê? Por quê? Porque uma pandemia provocada pelo homem tira das nossas igrejas a pia de água benta, para que possamos, antes da missa, ao entrar na igreja, fazermos
ablução com a ponta dos dedos, molhando na água benta e nos persignando para que pudéssemos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Mais do que isso, estaríamos em condições para também comer a carne do Senhor e beber o seu sangue. Tiraram a água benta. Não tem mais água benta. Conseguiram fazer isso. O que vai acontecer com o povo que vai para a missa? Cada vez mais voltado para o homem. Cada vez mais menos o sagrado. Cada vez mais com a alma enfraquecida e desprovida do sagrado. Aquilo que acontecia no invisível, no espiritual, era retratado no material através dessa persignação com a água benta. Para que pudéssemos participar da Santa Missa e não morrermos. Mas o povo está morrendo dentro da missa. Acho que todos concordam comigo, não? Vamos para a nossa última leitura de hoje. Nós vamos ficar nos versículos desse mesmo capítulo, com os versículos 22 a 25. Alguém pode ler, por favor? Eu leio. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo ciclo do santuário, e um hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Até qual, seu Carlos? Só, bota aí mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, voltamos ao óleo. Encerramos com o óleo. Começamos a conversar antes de iniciar esse encontro, onde eu falava sobre o que causou tantas mudanças nos ritos sacramentais e que a base, vamos dizer assim, a base visível, primordial, foi primeiramente, desculpem, o óleo. O óleo hoje é feito com qualquer óleo, mas não deve ser assim. E agora nós pudemos ver, então, que aquele óleo extraído da oliva virgem era a base, então, para o óleo da unção, que recebia, então, odores, perfumes, para que pudesse, então, pudéssemos sentir um odor suave, agradável, e que nós pudéssemos também, por meio desse óleo ungido, uma vez que nós tivéssemos recebido, então Deus abençoa o óleo, esse óleo é passado em nós, e nós passamos, então, a exalar um leve odor agradável a Deus. Ou seja, nós estaríamos nos conformando a Ele. Alguém já viu como é que são os óleos hoje? Seja de batismo, seja da unção dos enfermos, seja de crisma? Não tem mais perfume. Não tem. Perceberam quantas mudanças? Vocês perceberam como está sendo difícil? Quando pessoas me perguntam assim, alguém me perguntou recentemente, muito recentemente, Carlos, você acredita que os leigos vão reformar a igreja, né? Já que está desse jeito, né? Essa revolução sacerdotal? Eu disse, não, não creio, não é possível. Apesar que o nosso venerável bispo Fulton Sheen fez uma profecia dizendo que os
os leigos iriam fazer essa reforma necessária na igreja. Ele previu todos esses problemas que nós estamos passando já na década de 70, do milênio passado. O bispo Fulton Sheen previu tudo isso. Esvaziamento da fé, os padres apostatando, ele previu tudo isso. Só que ele previu que os leigos fariam essa restauração. E eu não acredito. Não acredito. E eu penso que nós estamos caminhando, né? Como o padre Paulo Ricardo disse uma vez, é a marcha da vaca louca para o brejo. É mais ou menos isso, sabe? Nós estamos em tempos já difíceis, esses tempos tendem a se tornarem mais intensificados, mais intensos, ou seja, vamos ter mais dificuldades, nós vamos ter um punhadinho de fiéis católicos e pessoas que estejam buscando viver o evangelho, que estejam buscando a palavra de Deus, nós vamos ter uma imensa maioria que vai suplementar tudo aquilo que existia com outras coisas humanas, desfigurando tudo que é sagrado. A desfiguração do sagrado é um processo muito acelerado, está muito avançado, ao ponto que os nossos sacerdotes, mais de 80% dele já apostatou da fé, ou apresentam uma fé vazia. Né? Infelizmente, é isso que nós estamos passando, é isso que nós estamos vendo. Por conta de mudanças no visível, é isso que eu quero que vocês entendam, é a mudança no visível que vai esvaziando, esfriando a minha fé. Eu não uso mais um óleo sagrado, eu não uso mais sal na língua da criança quando eu estou batizando, o crismando já não é mais um combatente da fé, a missa está alterada, as palavras foram alteradas, o rito foi alterado, né? O laicismo está muito forte dentro da igreja, o leigo está ocupando lugares que não lhe cabem, e os padres não estão fazendo aquilo que eles têm que fazer. Então, o que nos compete é orarmos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, buscarmos viver o sagrado. Sabemos o que é sagrado. Devemos viver o sagrado tanto quanto possamos. Tanto quanto possamos quer dizer que, mesmo numa missa onde o padre está ali todo moderninho, dançando, fazendo isso, piruleta e tudo mais, eu não devo participar disso. Ele que vai se entender com Deus. Né? Se eu puder, se eu tiver como acordá-lo, se eu tiver como fazer isso, eu vou tentar. Mas não mais do que isso. Não cabe a mim, não sou eu quem vai despertar o sagrado, o desejo do sagrado nele. Isto compete a Jesus. Esta tarefa é da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é nem da primeira e nem da terceira. É a segunda pessoa. Porque o Padre é um segundo Cristo. Nunca se esqueçam disso. Então, é o próprio Cristo que vai ter que resolver essa situação. A nós compete orar e buscarmos viver o sagrado da melhor forma possível. Buscarmos compreender a palavra de Deus, vivenciá-las, combatermos não apenas os pecados mortais, mas sim combater os pecados veniais. Porque a missa ela já não tem mais todo aquele poder de apagar os pecados veniais. A missa sempre foi, em toda a história da igreja, a missa sempre apagou os pecados veniais. A partir dessa missa nova, ou do Ordos Missae Novos, isto não é mais verdade. Por conta de todas essas mudanças que eu passei para vocês hoje. Por conta disso tudo, a missa não apaga mais pecados veniais. Ou seja, se ela não está apagando, as pessoas estão entrando lá sem preparo, não tem água benta para se preparar, não participam devidamente da missa, saem de lá vazio porque também não encontraram o sagrado e não buscaram ver o mínimo possível do sagrado na missa, que ainda tem. A missa não é perdida. Ela não é zero do sagrado, ela ainda tem o sagrado. Os anjos ainda descem e se colocam em torno do altar na hora que o padre vai consagrar a hóstia. A menos, é claro, que ele não tenha esta intenção, mas isso é pouco provável.
E aí também nós estaríamos entrando na intenção do padre, não nos compete isso. Isso não nos compete. Nós temos que acreditar que ele está fazendo aquilo que a igreja ensinou, que ele pensa que está fazendo isso. Então, essa missa é válida. Ela contém menos do sagrado, mas ela ainda contém o sagrado, né? Que a gente possa viver isso no nosso dia a dia e também levarmos as outras pessoas para que mais pessoas acordem, que as nossas orações sejam cada vez mais fiéis, para que a gente possa, através das nossas orações, irmos nos purificando e também purificarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Precisamos ter um olhar mais atento àqueles que estão muito distantes da igreja e também àqueles que estão próximos a nós, que estão se esvaindo, se escapando, fugindo da missa, fugindo da igreja e partindo para outros caminhos muito perigosos. Temos que alertar aqueles que pensam que estão no caminho certo, mas estão se desviando e não percebem. É difícil de acordá-los, muito difícil. Percebo que, sem entrar em detalhes, cada um de vocês devem ter percebido isso, né? Genoveva, principalmente, percebeu que existem pessoas dentro da igreja que deveriam, ou pensam que estão servindo ao Deus vivo, mas já não o servem mais como era antes. Então, eu gostaria de terminar com a oração do Pai Nosso, né? Eu gostaria de me demorar um pouquinho na oração, porque eu queria fazê-la em latim, porque a língua latina, o latim, por ser uma língua morta, é uma língua fiel, ela não sofreu alterações. E ela é assim: Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Angele Dei, quicus es mei, mitibi commission pietate superna, illumina, custode, rege, goberna. Nós estivemos unidos e vamos continuar unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Um abraço. O povo caiu, só ficou eu. Eu vi. Mas eu gravei. Então Tá bom? Tchau, Fica com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado.